Capítulo 53. Gênese dos movimentos vorticosos. Uma vez exposta a questão em seus termos gerais, vejamos agora, mais particularmente, a que mudanças é submetido o movimento no ponto de passagem de beta para alfa. Vimos em gama que os elétrons, através da abertura de suas órbitas, escapam do sistema atômico, gerando beta. Também vimos em beta a onda extinguir-se com o progressivo aumento de seu comprimento e diminuição da sua frequência vibratória. Na última fase de degradação, a onda tenderia a se tornar retilínea, porém, na natureza, qualquer reta é uma curva, assim como toda trajetória circular é uma espiral que se abre ou se fecha. Vejamos agora como esta onda amortecida penetra no edifício atômico. Em vosso universo, o princípio cinético da vida é único, sendo constituído pela forma dinâmica na sua última fase de degradação, como eletricidade. Em virtude da natureza da energia, que está em contínua expansão no espaço, o princípio da vida difunde-se por toda parte, tal como a luz e as outras formas dinâmicas. Ele se propaga como forma vibratória até encontrar resistência numa aglomeração de massa. Pelo fato de ser energia, que por sua natureza espalha-se nos espaços, esse princípio é, portanto, onipresente, atingindo toda e qualquer concentração de matéria, em cuja íntima estrutura planetária ele penetra, justamente porque a direção retilínea possui o máximo poder de penetração. Cada trajetória cinética, de acordo com seu tipo de natureza, apresenta uma resposta diferente a essa penetração eletrônica. O primeiro germe da vida, por isso, é universal e idêntico, sempre aguardando desenvolvimento, que só chegará a se realizar quando se verificarem as circunstâncias favoráveis e que, embora partindo do mesmo princípio, irá se manifestar diversamente de acordo com as diferentes condições do ambiente. Onde beta vem a tocá-la, gama exulta em um novo íntimo movimento. Onde beta une-se a gama, nasce alfa, a vida, conforme o princípio de dualidade e trindade. O fenômeno varia de acordo com a natureza e as reações da matéria, dando origem, assim, às diferentes manifestações do mesmo e único princípio universal. Mas que tipo de perturbação ocorre, então, no edifício atômico? Vimos que na desagregação da matéria, um trem de elétrons é sucessivamente lançado fora do sistema planetário atômico em demolição, sendo esse justamente o processo da gênese das formas dinâmicas. Quando esse trem de unidades que se repelem mutuamente atinge como uma flecha o equilíbrio atômico normal produzido pelas órbitas eletrônicas ao redor do núcleo, o edifício atômico é profundamente perturbado. Esse fenômeno só pode se verificar quando beta atinge seu máximo grau de evolução, ou seja, de degradação dinâmica, com frequência vibratória mínima e comprimento de onda máximo, porque os tipos dinâmicos, enquanto não assumem esse tipo de forma vibratória ondulatória, não possuem suficiente potência de penetração, não sendo possível, a partir deles, nascer a vida. Portanto, o momento da gênese é dado por um equilíbrio exato de forças. São as resultantes desse equilíbrio
que estabelecem o desenvolvimento da vida e de suas formas. Assim como a química inorgânica, segundo vimos, pode ser reduzida a um cálculo matemático de mecânica astronômica, a constituição íntima da vida, embora resulte de sistemas de forças extremamente mais complexos, também pode ser reduzida a esse cálculo. Então, somente um trem de elétrons constituído de energia elétrica extremamente degradada, somente beta, após ter alcançado o último limite evolutivo de suas espécies dinâmicas, pode trazer mudanças radicais à íntima estrutura do átomo, não mudanças casuais, desordenadas, caóticas, mas sim definidas por uma nova ordem de movimentos mais complexa e profunda. Os deslocamentos cinéticos da substância obedecem constantemente a uma lei de equilíbrio e são resultantes de impulsos precedentes, constituindo sempre uma ordem perfeita, na qual estão equilibradas ação e reação, causa e efeito. Essa condição, que se verificou na gênese da energia, com a projeção dos elétrons durante a desintegração atômica radioativa, também se verifica agora nos deslocamentos interatômicos resultantes da ação dos novos elétrons que penetraram na estrutura atômica. Detenhamo-nos um momento nesta reaproximação entre eletricidade e vida para compreender exatamente por que essa força está colocada no início dessa nova manifestação. Sabeis que o equilíbrio interno do átomo e as órbitas de seu sistema planetário são regidos por atrações e repulsões de caráter elétrico. Sabeis também que a estrutura atômica é mantida na sua condição de êxtase exterior pelo balanceamento entre esses impulsos e contraimpulsos. Nada, portanto, é tão apropriado para penetrar esse movimento e deslocar o equilíbrio do sistema quanto a intervenção de um novo impulso ou ação de natureza elétrica. Assim, a eletricidade enxerta-se na vida, e a encontrareis sempre presente, especialmente se a considerardes, como vos disse, em seu íntimo dinamismo motor. A vida, mesmo se aperfeiçoando, como tudo se aperfeiçoa por evolução, e assim adquirindo em qualidade o que perde em quantidade, por uma degradação semelhante à dinâmica, como já vimos, ainda assim mantém em si sua fonte original de natureza elétrica. Essa é a origem de todos os fenômenos nervosos que guiam e sustentam o funcionamento orgânico. Precisamente na base da vida existe um sistema elétrico de fundamental importância que preside a tudo. A eletricidade permanece constantemente como centro animador e substância interior da vida, da qual ela assume sempre a função central diretora, a mais importante. Essa sobrevivência em posição tão notável bastaria para demonstrar o papel substancial que a eletricidade tem na gênese e no desenvolvimento da vida. Mesmo quando atinge as formas de influência, vontade, pensamento e consciência, ela permanece como princípio, embora alçada às fases de máxima complexidade. Trata-se verdadeiramente da continuação do mesmo processo de degradação, que se estende das formas dinâmicas até as formas psíquicas. Quando uma nova força atinge um sistema rotatório, introduzindo-se nele,
ela tende a se somar e a se fundir naquele tipo de movimento circular pré-existente. Podeis imaginar quão profunda complexidade surge nesse já tão complexo entrelaçamento de forças atrativo-repulsivas. O simples movimento circular agiganta-se num movimento vorticoso mais complexo. Pela emissão de novos elétrons, o movimento não apenas torna sua estrutura mais complexa, mas também se reforça, alimentado por novos impulsos. Em vez de um sistema planetário, tereis uma nova unidade, que vos recorda os redemoinhos de água, as trombas marinhas, os turbilhões e ciclones. Assim, o princípio cinético de gama é retomado por beta numa forma vorticosa muito mais complexa e poderosa. Nasce dessa forma uma nova individuação da substância, dessa vez um verdadeiro organismo cinético, em que todas as criações e conquistas, todas as trajetórias e equilíbrios precedentemente constituídos subsistem em coordenação. Veremos que o tipo dinâmico do vórtice contém em embrião todas as características fundamentais da individuação orgânica e do eu pessoal. Nessa nova forma de movimento, de organização dos sistemas planetários e de coordenação complexa de forças, nessa própria instabilidade da nova construção, nessa sua rapidez de contínuas trocas com o ambiente, nesse seu mais intenso devenir de equilíbrios, que mesmo em constante mudança, sempre reencontram seu fio condutor, revela-se aquele psiquismo, o mais requintado dinamismo no qual a energia se eleva à vida. Trata-se de um princípio novo, mas que é filho dos precedentes, de uma simples expansão das potências concentradas no estado de latência, de um novo modo de existir da substância que atingiu a periferia das manifestações. A primeira expressão de alfa assume, então, a forma do vórtice. O tipo do movimento do átomo físico combina-se em si mesmo em movimentos mais complexos, por obra da nova emissão dinâmica. O termo sânscrito vivarta significa exatamente esse processo, que desde a concepção hindu até as mais modernas hipóteses científicas exprime a substância dos fenômenos do universo. Mas a essência de alfa não é o vórtice, que é apenas a sua manifestação, a forma exterior da qual aquele princípio imaterial se reveste. O espírito alfa está na substância, que é movimento, velocidade, o princípio que movimenta, guia, anima e dirige o vórtice. Sem esse princípio, o vórtice perderia seu tipo e sua resistência, extinguindo-se reabsorvido no indiferenciado. Portanto, não encontrais esse princípio, não podeis observar senão fenômenos que são seus efeitos, manifestações dele. Somente podeis tocar a exteriorização do princípio, unicamente a partir da qual podeis penetrar o centro e encontrar a causa. Digo isto a fim de evitar dúvidas e mal-entendidos. Se beta já era um princípio absolutamente imaterial, alfa é ainda muito mais, permanecendo sempre distinto da matéria, embora a anime e a movimente de seu centro. Aliás, já vos disse que a matéria é velocidade e que o átomo, assim como o elétron, é um sistema de forças. Não se pode, assim,
entender por vórtice, mesmo no sentido mais material, senão um movimento que arrasta consigo outros movimentos. Portanto, vosso separatismo, que divide corpo e espírito, não tem sentido, especialmente como antagonismo. Trata-se apenas de dois polos do ser, de dois extremos que se comunicam por constantes trocas e contatos, de um trecho no caminho da trajetória. Vossos conceitos habituais não têm mais nenhum significado quando se olha no âmago das coisas. Se me perguntardes por que Alfa, o espírito, manifesta-se nesse momento do transformismo evolutivo e que relações pode ter a origem dos movimentos vorticosos com o surgimento da consciência, vos direi que se a fase beta conquistou a dimensão tempo, agora a imersão do movimento de beta no movimento de gama representa a construção de edifícios que, formando verdadeiros organismos dinâmicos, constituem as manifestações de um novo princípio de coordenação e direção de movimentos. Isso significa a gênese da nova dimensão, consciência. A consciência, que hoje é de superfície e análise, irá se transformar num organismo ainda mais complexo de movimentos vorticosos, animando-se de nova potência com a dimensão volumétrica da superconsciência sintética de intuição, a máxima dimensão de vosso sistema. Então, a matéria se desmaterializará de sua forma atômica e o ser sobreviverá além do fim de vosso universo físico e de suas dimensões. Final do capítulo 53.